Meu nome é César, eu trabalho na comunicação da FTB. Esse é mais um evento Mesa Redonda, que tem como finalidade, como está ali na porta, um debate franco sobre as propostas da FTB. Entre nós aqui tem algumas pessoas, cada pessoa aqui, uma representa uma das partes interessadas na organização. Nós vamos fazer o seguinte, vai começar daqui a pouco, eu vou posicionar na mesa central algumas pessoas que representam um grupo de interessados. Como presidente, eu vou pedir para o Carlos, se você puder, Carlos, já quer, o Carlos, Edmundo, quer sentar na mesa, o Ivânio, a Ana Garcia, doutora Sônia Regina, Lucimara, por favor, doutor Cláudio Rumos, doutor José Ailton Garcia, doutor Ricardo Pérez. Quem nunca participou de um evento Mesa Redonda da FTB? Ok. O objetivo desse evento é justamente ouvir as partes interessadas na organização para que demonstrem as suas expectativas, o seu ponto de interesse na organização. E por isso essa reunião ela é sempre muito reúne pessoas de ponto focal com relação à organização muito diferentes. Representantes da sociedade civil que querem conhecer a organização, já associados, empresários, representantes do governo. Sempre procuramos trabalhar nessa reunião de uma forma muito heterogênea. É chamado de mesa redonda, porque o evento ele se propõe a não ter uma coordenação central. E justamente por isso eu não sentei na cabeceira da mesa, conforme o César fez o convite, porque eu entendo que nesse evento sempre todos os participantes têm o mesmo poder de colocação das palavras, das ideias e de colaboração junto à organização. Normalmente nós propomos um tema, uma discussão onde a organização está avaliando o entendimento de cada um dos stakeholders e neste evento eu vou propor a apresentação, a opinião de vocês sobre a participação das organizações sociais nas políticas públicas. Isso não significa que a manifestação de qualquer um dos presentes esteja restrita a esse tema. Se algum presente quiser se manifestar a respeito de outro aspecto sobre a organização ou referente à sua própria visão com relação à organização, pode fazer, uma vez que o evento ele justamente tem esse propósito de total liberdade na expressão de cada um dos participantes. Essa é apenas uma indicação de um tema que a organização está focando mais nesse período e colhendo a colaboração de cada um nessa análise. Nós queremos saber como os associados se sentem com relação a esse aspecto, como que representantes de empresas que apoiam a organização percebem esse aspecto específico da colaboração das organizações sociais em políticas públicas. Normalmente eu elejo um objeto que representa o poder da palavra. Quando é microfone sem fio, nós utilizamos o próprio microfone ou uma caneta ou algum objeto que nós definimos e quem está com aquele objeto tem então o poder da palavra, o poder de se manifestar de uma forma totalmente livre. Qual é a sugestão da noite para que nós possamos eleger o objeto? Boa noite a todos. Meu nome é Marcos, sou associado da FTB já há quase 3 anos. E
A minha sugestão é saber qual é o impacto que está gerando esse novo regulamento, que ficou de 6 a 60 meses a contemplação. Antes a gente tinha uma certeza dos 30 meses, até mesmo para poder estar associando novas pessoas, né? Então, esse impacto está sendo negativo ou positivo? E qual é a visão que os associados estão tendo dentro desse novo regulamento? Essa é a minha sugestão. Obrigado. Bom, eu vou deixar então para a mesa também, quem quiser se manifestar a respeito desse assunto, podemos colocar, ou de uma forma totalmente livre, a expressão de cada um dos participantes. Vamos utilizar uma caneta. Quem está com 2 canetas? Tem uma ali? Ótimo, pode ser essa, César. Apenas para sinalizar quem está com a palavra naquele momento. Eu utilizo essa sistemática baseado em uma experiência com uma comunidade indígena no Amazonas, onde eles utilizam um pedaço de madeira, se reúne toda a comunidade e nessa dinâmica quem está com aquele pedaço de madeira tem a liberdade de expressão e não pode ser criticado. Então eu utilizo sempre um objeto sinalizando e levando exatamente a essa reflexão da manifestação livre. Eu vou pedir que circule a caneta e quem não quiser se manifestar, simplesmente passe adiante. E quem quiser fazer o uso da palavra, então, utilize o microfone, ok? Bom, lembrando que o objetivo deste evento, do Mesa Redonda, é justamente colher a impressão de cada um dos stakeholders, entender qual é a sua visão com relação à organização. Esses eventos, eles alimentam a diretoria de informações para a tomada de decisões no dia a dia. Então, as decisões elas são sempre baseadas nessas informações que nós colhemos nesses eventos com a participação de partes interessadas. Bom, a pergunta é se nós fazemos a apresentação de cada um dos participantes. Esse evento ele é totalmente livre no sentido da expressão, da apresentação e da expressão. Normalmente, quem usa a palavra se apresenta, diz qual é a sua posição junto à organização e se manifesta com relação à sua intenção, à sua visão, às suas preocupações com a organização. Algumas pessoas se manifestam na segunda ou terceira rodada, não no início, então simplesmente passa adiante, observa um pouco, depois se sente mais seguro, se manifesta. Mas não existe também nenhuma obrigação de quem está presente na mesa se manifestar. Perfeito? Meu nome é Ângela Garcia, sou da empresa Manancial S.A. Vim a convite do Horto Florestal, nós estamos desenvolvendo um trabalho junto ao Horto Florestal. Nós atuamos no segmento de sustentabilidade, né? E temos, vamos dizer, uma vasta experiência em assuntos relacionados à sustentabilidade. A exemplo de tudo isso, nós mantemos o status de liderança em projetos de sustentabilidade no Brasil e no mundo. Participo todos os anos das convenções globais de mudança do clima. O ano passado no México, discutindo as questões e os impactos ambientais. Atuamos em todos os segmentos, né, tanto estatal quanto da iniciativa privada. Em relação à liderança, a nossa empresa é a única no mundo que conseguiu registrar no setor da pecuária os 5 únicos projetos de redução de emissões de gases de efeito estufa. E vim participar do evento buscando trazer uma parcela de contribuição para os senhores, né, voltados no segmento de construção civil. Então,
estou à disposição de vocês para tirarem dúvidas, caso queiram alguma sugestão nesse sentido, eu estou à disposição. Obrigada. Boa noite a todos. Meu nome é Sônia Monteiro. Eu sou advogada e participo de uma ONG, aliás, participo de 2 ONGs. Uma é a Sensoab, que o nosso presidente está presente aqui, o Jamil, e fui convidada por ele e pretendo dar alguma parcela de contribuição ao CIP, mas no momento eu quero conhecer um pouco mais, entender um pouco mais das necessidades de todos os associados daqui, para que possa também poder participar com vocês desse fórum. Obrigada. Boa noite a todos. Meu nome é José Ailton Garcia, eu sou professor universitário, sou advogado. Eu estou aqui também prestigiando aqui o evento a convite do Dr. Jamil, né, prestigiando o evento, e vou ficar disponível, né, ao presidente, no Carlos, e aos demais participantes, para eventuais dúvidas na área jurídica, né, nesse sentido. Okay? Agradeço, passo a palavra. Boa noite a todos. Meu nome é Elizabeth, também sou advogado, trabalho numa empresa relativamente média, 21 mil empregados. E a minha dúvida é a seguinte, até complementando a pergunta do Marco. Anteriormente, quando o associado entrava, ele tinha uma certeza de que, pelo menos com as 30 contribuições, ele era contemplado. Hoje, pela calculadora, e até anteriormente, voltando, você tinha uma previsão, por exemplo, março de 2014, dezembro de 2012. Hoje, pela calculadora, você tem números lá em cima e números onde você estará, em que posição você vai estar nos próximos 30 meses, nos próximos 21 meses, 45 meses. Então, eu queria saber se esse prazo foi muito estendido, se não houve uma modificação, na verdade, no prazo, ou como é que fica até para novos associados que nós quisermos indicar. Boa noite a todos, a todas. Meu nome é Ivânio Dicklin, sou presidente da Coabras, Cooperativa Habitacional Central do Brasil. E acredito que o tema proposto para essa mesa redonda de hoje é muito pertinente, porque as políticas públicas no nosso país são um campo muito nebuloso, onde a gente não tem muito a noção de até onde nós podemos ir e intervir e ajudar a propor políticas públicas, né? Eu gostaria de fazer uma breve reflexão, até para introduzir esse tema em específico proposto pelo Carlos Rotermund, presidente da FTB, porque eu acredito que é um tema de fundamental relevância para as organizações sociais. Não tem como você imaginar uma atividade numa lacuna do poder público sem imaginar também a reflexão sobre as políticas públicas, né, que estão falhando nos setores onde as organizações sociais estão atuando, né. Eu não estou dizendo que as organizações sociais só trabalham em lacunas do governo, mas na sua grande maioria elas tentam justamente dar respostas às falhas dos governos, em todas as instâncias, né. Acredito que política pública é função de governo, né, o nome já diz. Agora, as ONGs, os CIPs, cooperativas, associações, têm um trabalho muito forte nas lacunas, onde essa instituição estatal, que nós construímos e elegemos, né, de tempos em tempos, onde elas não conseguem dar conta dessas necessidades da população. Um exemplo é o tema do crédito habitacional, outro exemplo é o tema do acesso à área urbana, a questão da sustentabilidade ecológica e assim por diante, né? A questão do direito, por exemplo, só para citar alguns exemplos de quem está compondo essa mesa aqui, né? E para todas essas necessidades da população, nós temos, felizmente, um terceiro setor que está comprometido com a população brasileira, né?
e da qual a gente também faz parte. Acredito que o ideal seria nós construir uma síntese em nosso país, onde nós possamos trabalhar as organizações sociais e o governo de uma forma mais articulada, né? Acredito que a articulação seja a síntese para isso. É um desafio porque os governos às vezes ficam intimidados com ações mais efetivas das organizações sociais, onde eles, né, não foram capazes de dar conta para a população, e também tem dificuldade então de absorver esse conhecimento gerado dentro da própria população, né, porque isso cria uma situação de extrema dificuldade e, de certa maneira, faz com que o governo, que devia ter dado conta, sinta, de certa forma, até um pouco de vergonha por ter olhar para a população que ele devia ter atendido e ela dar a resposta que ele não foi capaz de assumir e de construir, né? Mas, sem dúvida, eu acho que o avanço e o amadurecimento, tanto do terceiro setor, quanto o amadurecimento de políticas públicas no nosso país, tem sinalizado para essa síntese, né? Parcerias públicas-privadas, né? Termos de parceria com os CIPs, já vem sinalizando um avanço desses desejos que a população tem. Acredito que as organizações sociais, nas políticas públicas, devem propor políticas públicas, né? Continuar com suas atividades e também propor ações que elas já exercitaram e comprovaram que têm eficiência, propor para que o poder público também assuma elas. Propor avanços consideráveis na legislação brasileira, que é um grande problema para a gente, às vezes, para atuar com mais eficiência no meio social, nos movimentos sociais, a legislação brasileira. Também provocar algumas quebras de monopólio onde só o governo está atuando, por exemplo, né? Às vezes no tema do financiamento habitacional nós temos o exemplo clássico onde o governo tem um certo monopólio de algum tipo de recurso que é gerado pela sua população e que só ele gesta, né? Se nós pudéssemos evoluir para um modelo mais integrado, onde também as organizações sociais também possam atuar com recursos que a população gera para o governo, nós teremos um avanço considerável nessa área, por exemplo, né? Porém, o grande dilema, acredito que seja inovar dentro desse cenário, né? Esse cenário que é marcado pela inércia, né? Tudo demora muito, tudo é lento, tudo leva 10, 15, 20 anos. Então, esse para mim é o cenário da participação das organizações sociais nas políticas públicas hoje, né? E esse é o cenário, eu acho que esse é a conjuntura que está posta para a nossa atuação, enquanto ONG, enquanto cooperativa, enquanto CIP, né, enquanto empresas que querem contribuir com o seu país e querem ver o país melhor, indiferente se eu sou do governo, se eu não sou do governo, se eu sou do terceiro setor ou do primeiro setor. Eu acho que o que conta nesse cenário é o compromisso da entidade com o país. Essa é a minha reflexão sobre esse tema. Prazer, meu nome é Caio a todos, sou associado faz mais ou menos uns 10 meses e estou aqui para me dar minha contribuição como associado, para a gente ter um outro lado da visão, não só o lado das organizações, mas ter o lado também de quem está associado e quem quer mais um pedacinho de terra aí para construir. Obrigado. Boa noite, meu nome é Ailton, eu sou associado paguei a minha segunda prestação agora no final de semana, e vocês estão diante de um exemplo de um sexagenário sênior com 65 anos que não foi absorvido nessa sua expectativa de moradia durante a trajetória da sua vida. Eu fiz a opção de procurar a FTB para esta minha solução, mas eu gostaria, assim, eu não estou autorizado a falar em nome da organização que eu vou citar agora, mas apenas para que sirva assim de reflexão do que a gente pode estar podendo assim, multiplicar. Eu represento um grupo de nome Garnic, aqui de São Paulo, que é um grupo de articulação de moradia para o idoso, especificamente para o idoso. Nós temos aí um relacionamento com um bom número de pessoas que, de repente, a gente poderia dinamizar um pouco a solução para este grupo. Vamos conversar comigo. Se a coisa der assim um resultado satisfatório, a gente
está disposto a ampliar isso. Eu gostaria de comentar um pouquinho sobre a dificuldade que eu tive até agora de um contato com a FTB. Eu procurei o endereço da Fagundes Filho e soube que não existe mais o escritório lá. E depois os contatos telefônicos, aqueles que são divulgados na internet, eu tive dificuldade realmente em consolidar alguma coisa. Isso só aconteceu agora, que eu fiquei sabendo de um novo endereço da Avenida Paulista. Eu gostaria até que isso fosse confirmado para mim, não fosse confirmado, por ocasião da reunião da Coabras, que eu acabei assistindo sexta-feira com o Ivânio. E eu gostaria de, em função desse contato, a gente aprofundar nesse relacionamento. Por exemplo, o SAC, um outro plano que existe, que eu gostaria realmente de me aprofundar. Então, obrigado pela atenção. Olá, boa noite. Meu nome é Ruth, sou terapeuta floral. Sou também associada há já 2 anos, 23 meses. A minha contribuição, na verdade, é mais uma constatação de quanto a necessidade disso afeta a formação, a questão do significado, a questão emocional como um todo. Mas a minha pergunta mais direta, né, é a questão da comprar a casa na planta. Isso é muito interessante, tenho bastante pessoas que estão me perguntando. E com relação à sustentabilidade, apesar de, para mim, estar bastante claro, quanto mais a gente falar, quanto mais for transparente, melhor ainda. Também esses outros setores, né, sobre parcerias, eu sei que tem curso, né, conflitou um pouquinho a minha agenda, não deu para estar fazendo, mas tendo mais cursos, a gente quer estar participando e contribuindo aí para as parcerias de empresas e podendo dar uma alavancagem, uma velocidade, tão logo acabe esse impasse da nossa ação civil. Ok? Obrigada, boa noite. Meu nome é Edmundo Ferreira Fontes, eu sou chefe de gabinete do vereador Jamil Murad. Mas eu sou militante do movimento pelo direito à moradia há no mínimo 20 anos. Participei, inclusive, das principais atividades nesses últimos 20 anos na área de habitação. Fui, inclusive, para a Conferência Mundial Habitat 2 na Turquia e lá para cá de todas as atividades relacionadas ao tema. Então, conversei com o pessoal da associação, vim conhecer o trabalho da FTB, que eu não conhecia, sendo sincero, não conhecia o trabalho, vim conhecer o trabalho. Eu presidi a Confederação Nacional de Associações de Moradores e diversos movimentos de habitação no Brasil relacionados à confederação, mas eu não conhecia a FTB e queria publicizar nesse momento a todos aqui, mas particularmente a entidades, não só a FTB, mas outras entidades que atuam nessa área, um convite para participar na próxima sexta-feira, aqui às 10 horas da manhã, de uma reunião convidada pelo presidente da Câmara Municipal, José Paulo Cineto, onde nós vamos discutir um termo de cooperação técnica entre as diversas organizações da sociedade que atuam na área de habitação na cidade de São Paulo, com a temática da produção de habitação de interesse social na nossa cidade. Essa é a temática. A ideia é fazer um grande evento com essa temática e, no final do evento, assinar um termo de cooperação com diversas entidades junto com a Câmara Municipal de Vereadores de São Paulo. Então, aproveito a oportunidade. Sexta-feira é uma reunião preparatória aqui nessa sala. Quem puder, às 10 horas da manhã, quem puder estar presente, eu agradeço. E quem quiser deixar já o e-mail, amanhã eu mando um convite por e-mail para todos os que tiverem interesse em participar dessa atividade que a Câmara vai promover. E o nosso vereador Jamil participa desse movimento. Obrigado. Meu nome é Cláudio Ramos, sou economista, advogado e gestor social. Inicialmente agradecer o convite do Dr. Jamil para estar aqui conhecendo
entendendo essa proposta que eu considero inovadora na área do terceiro setor. Como advogado militante no terceiro setor, desconhecia uma iniciativa desse porte, ponderando que a entidade do terceiro setor deve exatamente complementar as ações do Estado. Com certeza, por absoluta ausência de recursos no montante que o Estado possui, ela poderá suprir o déficit habitacional. E também como palestrando do Encontro de Noivos, eu costumo dizer para os noivos que quem casa, quer casa. Né? Então, também já fui imigrante, já sofri as dificuldades do imigrante que chega na capital e não tem condição de adquirir seu imóvel. E a luta da família foi muito grande. Em tempos de terceiro setor, que representa, alguns dados são escassos, em torno de 1,2%, 2%, 3% do PIB, e lá fora, estatísticas também falhas, comentam de 8% a 10% do PIB. Então, nós temos um número bastante favorável de crescimento nessa área do terceiro setor, e penso que somente a sociedade civil, buscando essa participação até na definição de política pública, participo de uma entidade de classe que lutou para combater eventuais ilegalidades do projeto de lei que desembocou na Lei 2.101 de 2009, bem como no próprio decreto que regulamentou a nova Lei da Filantropia. E tenho participado de vários eventos na área do terceiro setor e, de fato, a sociedade civil não tem consciência das suas possibilidades e da sua força. Quiçá a Associação Frutos da Terra do Brasil, já utilizando aqui algumas diretrizes e princípios da ISO 26000, que trata de responsabilidade socioambiental, dos quais um que me agradou muito, já naveguei lá no site porque não conhecia o projeto, é a questão da transparência. Então, nós temos aqui vários associados, eu não sou associado, estou aqui, como disse, a convite, e como cidadão e profissional da área, tentando entender a proposta e a missão da FTB. Então, o que me agradou de momento foi a transparência, naveguei bastante, quase a tarde toda no site, encontrei documentos bem interessantes, o próprio estatuto, a prestação de contas, correspondências com o próprio Banco Central. Então, acho que isso é um diferencial que raramente você encontra no terceiro setor, por uma série de razões. Né? Então, quero deixar aqui o meu depoimento em função dessa transparência, e o site você encontra a maioria das informações. Essa participação nas políticas públicas, essa entidade de classe que eu participo, ela tem fomentado essa participação nos conselhos municipais. A exemplo, o Conselho Municipal de Assistência Social da cidade de São Paulo, bem como o próprio Conselho Nacional de Assistência Social. Nós estamos diante de uma legislação nova que tem causado algum impacto negativo no crescimento e no desenvolvimento do terceiro setor. Por isso que o caminho é por aí mesmo. A sociedade civil deve participar desses conselhos. O senhor comentava aqui sobre a luta do idoso. Recentemente nós tivemos uma operação legislativa que permite captar recursos, a exemplo do Fundo da Criança, em prol do idoso. Então também a própria missão da FTB, analisando o seu estatuto, prega sobre a defesa e desenvolvimento dos direitos sociais, que poucos conhecem o mandamento constitucional, no artigo 6º da Constituição Federal, dos quais a moradia é um direito social. E cabe a nós, enquanto sociedade civil, perseguirmos e buscarmos recursos para isso. Sabemos que na área de habitacional, os financiamentos são complicados. No momento nós temos um grande aporte de recursos da iniciativa privada, notadamente a construtora que está financiando a construção de moradias. Todavia, o foco pode estar um pouco complicado, né? Daí porque penso que essa missão da FTB pode contribuir com isso, né? O foco, o investimento nem sempre está adequado. E também a própria verba do Fundo de Garantia, existe lá um conselho curador, que nós deveríamos talvez conhecer um pouquinho mais. Tem um representante da sociedade civil, é verba nossa, né? Quem é CLT tem recursos lá e nós devemos praticar exatamente essa participação, o que hoje é denominado advocacy. O que seria advocacy? A participação da sociedade civil em defesa dos seus interesses, de uma forma democrática, de uma forma correta em termos legislativos.
e também que a bandeira da casa que eu pertenço, a própria OAB, em defesa da legalidade, em defesa da Constituição Federal e dos princípios legais, né? Nós temos aqui vários colegas, com certeza dão a sua parte de voluntário também. Então, finalizo parabenizando essa proposta inovadora da FTB, que estou conhecendo, né? E estamos aqui diante da realização de sonhos, né? Quem já não teve ou tem um sonho, alguns não conseguiram realizar ainda, então nós temos que ter muito cuidado na busca desse sonho, ponderando que a Lei 9.790/99, ela pressupõe como obrigatoriedade no Estatuto que a organização respeite os princípios da legalidade, da moralidade, da transparência. Isso, essa própria reunião demonstra isso. Somente a sociedade civil, inclusive verificando, acompanhando o dia a dia da organização, removerá aquela mancha que às vezes eu percebo no terceiro setor, né? Pessoas que se aproveitam da fé das pessoas em busca do seu sonho, e que notícias são muito tristes. Nós temos no Brasil em torno de 300 mil organizações sem fins lucrativos que poderiam ser entendidas como do terceiro setor, e das quais 5 mil, em torno de 5 mil, detêm a qualificação de OCIP e 4 mil detêm a qualificação de utilidade pública federal, que era o caminho para a isenção da cota patronal, né? Então, no universo de 300 mil organizações, verifiquem que 10 mil somente ocupam o que eu chamo de elite do terceiro setor, significando que tem todos os títulos e qualificações que a reconhecem como de utilidade pública e que prestam relevantes serviços para a comunidade, para a sociedade. Infelizmente, às vezes nós vemos na mídia 1, 2, ou 3, ou 10 organizações que ficaram maculadas, né? Então nós temos que provar com exemplo que a sociedade civil ela pode fazer mais e melhor e com menor custo também, respeitando o princípio da própria eficiência, que também é mandamento da OCIP. Então o mecanismo é esse, a proposta inovadora, estamos aqui lutando para realizar sonhos. Quem não teve a sua moradia com certeza deve perseguir. E deixo aqui algumas indagações em relação a essas dificuldades. Nem sempre o poder público, o primeiro setor, entenderia uma proposta tão inovadora, né? Com certeza a fiscalização talvez crie algumas dificuldades, que pode gerar uma certa intranquilidade para o associado, né? Então, deixo aqui, na verdade, um pedido de reflexão sobre isso, como é que o poder público tem entendido essa ação da AFTB, e as ações que estão sendo feitas para isso, se é que existem, né? Pode ser que o poder público está tranquilo, está olhando de uma forma diferente. E outra reflexão em relação aos benefícios que a qualificação de OCIP possibilita a essa organização. Se esses mecanismos já estão sendo acessados, já estão sendo utilizados, principalmente em relação ao acesso ao segundo setor, onde nós teríamos a possibilidade de benefício fiscal por conta do lucro operacional. É uma matéria um pouco mais técnica, mas eu percebo que no terceiro setor a dificuldade das organizações, de fato, é manter o dia a dia, o seu fluxo de caixa, porque as fontes normalmente elas se esgotam muito rapidamente. É claro que aqui nós temos em torno de 10, 11 mil associados, que eu verifiquei no site, que gera um fluxo de caixa aí bem interessante. Então, que medidas, que iniciativas a FTB já realizou ou pretende realizar, aproveitando os benefícios que a qualificação de OCIP permite, né? Então, agradeço o carinho, você fala um pouquinho mais, mas é no intuito de contribuir, e agradeço novamente o convite por conhecer, né? E quem sabe me apaixonar por isso e também aderir ao projeto, né? Mas é um namoro ainda, quem sabe a coisa caminha. Obrigado pela paciência, parabéns, presidente, obrigado. Para quem ainda não conhece muito a FTB, nós definimos a nossa organização como um mecanismo, como uma organização viva. Uma organização que aprende com os associados, aprende na interação com a sociedade como um todo e aplica esses aprendizados dentro da própria organização no aperfeiçoamento dos seus mecanismos. E dessa forma, recentemente nós fizemos uma revisão no principal programa da organização, que é o programa SAC, atribuindo uma pontuação a alguns aspectos de análise da mobilização de cada associado. Um dos fatores que houve um incremento nessa revisão foi justamente o fator social.
onde passou a ser considerado que quem busca mais benefício da organização deve contribuir mais com a organização, criando um melhor equilíbrio. Já existia esse conceito, mas esse conceito ele teve um peso mais alto a partir dessa última revisão. Com a utilização desses pesos de uma forma muito técnica, a organização disponibilizou uma calculadora onde cada associado consegue fazer uma demonstração da própria realidade econômica, da necessidade de apoio que o associado precisa da organização e o que ele pode oferecer para a organização. Essa calculadora ela foi para a maior parte dos associados, foi considerado assim, um grande avanço, porque permite justamente trabalhar com realidades econômicas muito diferentes. Nós tivemos recentemente um evento em João Pessoa, foram contemplados ali 55 associados, e nós tivemos no mesmo palco associados sendo contemplados com carta de crédito de R$35 mil e associados com contemplação de R$500 mil. Então isso é interessante, essa capacidade da organização de trazer para a participação em um mesmo programa social pessoas com realidade econômica muito diferente. E a calculadora, ela justamente ela é esse mecanismo eletrônico que permite que cada um faça a demonstração da sua própria realidade e da sua necessidade junto à organização, analisando como, dentro das regras do programa, ficaria a sua posição no ranking de contemplação. Foi uma pergunta também do associado que está acompanhando ali na plateia. Marcos. Houve um questionamento sobre a possibilidade de se conseguir um financiamento para casa na planta. Nós temos alguns associados que já estão operando com essa modalidade. A FTB trata essa forma de utilização do crédito de uma forma muito tranquila. Nós exigimos a planta aprovada, o responsável técnico pela obra e, a partir daí, um cronograma físico-financeiro. Então, são definidas etapas mensais. Normalmente, uma obra pode ocupar, no mínimo, 6, 8 meses, pode ir a 12, 15 etapas mensais, 12, 15 meses. E a organização ela faz a liberação antecipada de cada uma das etapas e o responsável, então, executa aquela fase da obra, comprova a execução e a organização libera a etapa seguinte. Ao contrário... Condomínios também. Isso aí é no individual, particular ou tipo assim para... Existem alguns associados que eles planejam a construção de um condomínio. Então, eles querem utilizar a primeira liberação do crédito para a compra da área e depois as liberações seguintes para a construção. Nós ainda não temos nenhum caso prático nesse sentido. Existem grupos já formados com esse objetivo, mas é perfeitamente viável. Ainda não temos nenhum em operação nessa modalidade. Essa sistemática de utilização do crédito para construção, o diferencial da FTB é que a liberação dos recursos ela se dá antecipada à execução de cada etapa. Existem algumas operações no mercado que quem recebe o crédito precisa executar, é feita a medição daquela etapa e aí recebe o recurso. Então, como nós trabalhamos dentro de uma organização social que não prevê o lucro sobre a operação e ao mesmo tempo nós sabemos que lidamos com famílias que não têm outra fonte de recursos para a execução da obra, então a liberação ela é sempre antecipada. Ok? Eu vou passar de novo o poder da palavra
para que nós possamos aprofundar um pouquinho essa análise sobre a revisão do SAC. Então, eu vou pedir que, quem quiser se manifestar a respeito disso, apresente a sua opinião, ou até que coloque algum questionamento, porque realmente é um tema muito recente. Ok? Boa noite a todos. O meu nome é Marcos Teruia. Eu acho, não tenho certeza, mas eu devo ser aqui a única pessoa que já foi contemplada, né, presente aqui na FTB, nesse evento de hoje. E o que eu posso falar para vocês é que realmente é uma emoção, uma sensação muito boa quando você é contemplado, recebe a ligação da FTB falando que você conseguiu realizar um grande sonho, né? Seja o sonho da sua primeira casa própria, ou da sua casa de praia, ou do seu terreno como investimento, mas é uma realização pessoal que acho que todo mundo deseja e todo mundo está buscando aqui, né? Eu considero que a FTB, ela realmente consegue ajudar muitas pessoas que não teriam condições de conquistar uma casa própria. E é claro que sempre tem alguns questionamentos sobre algumas mudanças, e eu acho que as mudanças são válidas, e as mudanças sempre são colocadas para que o negócio continue de uma maneira positiva, não é? Então, eu tenho certeza que essas mudanças que ocorreram, eu particularmente tenho algumas dúvidas, porque quando eu me associei, eu fiz uma carta para mim e uma carta para minha esposa. Eu acho que deve ter associados que fizeram a mesma coisa, né? Então, a minha primeira carta eu consegui num prazo curto. Agora, essa segunda carta, eu já estou no 24º mês. E com essa mudança desse plano, desse novo sistema de trabalho, a minha carta, ela passou pela calculadora, ela deve estar no 50º mês, né? Então ela aumentou. Só que a dúvida, eu acho que é minha, eu acho que é de vocês, que hoje nós temos assim uma visão aproximada em números de quando seria ou quando sairia a nossa carta. E eu fiz uma simulação aqui antes de sair do meu trabalho. A minha posição atual hoje, numa carta de crédito que eu já tenho 25 meses de tempo de contribuição, ela é número 4.357, sendo que todos os pagamentos foram pontuais, né? E colocando naquela calculadora um tempo de contribuição de 60 meses, a minha nova posição no ranking seria no 4º lugar. A dúvida seria se realmente isso vai acontecer ou não, porque aí eu estaria pagando num montante de R$ 16.145 para conseguir uma carta de crédito de R$ 300 mil, né? Então, eu acho que isso é uma dúvida mesmo de todo mundo, mas eu prefiro acreditar no presidente, nas mudanças que ele fez, e esperar que realmente tenha sido uma decisão boa, uma decisão que realmente foi tomada para que o negócio continue crescendo, né, consiga realmente realizar os sonhos de todo mundo. Mas essa é a minha dúvida, é por isso que eu vim aqui hoje, eu acho que é a dúvida de vocês também, tá? Eu tenho mais uma pergunta que eu gostaria de fazer, se for oportuno, nessa reunião, seria o seguinte: dentro dos benefícios fiscais que foram colocados aqui, tem um que é bem simples, e eu acho que poderia ser analisada a possibilidade disso, de que cada associado, porque muitos não querem fornecer o CPF na nota fiscal paulista, porque tem medo da Receita acabar pegando os seus rendimentos e vocês terem que arcar com alguma multa, alguma penalidade. Eu conheço OCIPs que fazem um trabalho de urna, onde as pessoas que não querem fornecer a nota fiscal paulista, elas podem colocar aquela nota fiscal numa urna.
e aqueles créditos que não vão para aquela pessoa, elas podem voltar para o MOCIP. E eu não sei se a FTB ela tem esse privilégio, mas se tiver, assim, é uma fonte de renda muito alta, né, pelo número de crédito concedido. E além de que a FTB ela poderia participar daqueles sorteios que existem. E com isso, aumentaria a chance de que nós consigamos ter a carta de crédito num tempo menor. Tá? Então, ao invés de criticar o sistema de planejamento da FTB, eu procurei ver assim, possibilidades para que a gente consiga aumentar a contribuição, seja de uma forma ou de outra, para que aí sim volte aqueles 30 meses que todo mundo, quando se associou, buscou os 30 meses. Tá? Então, acho que essa reunião aqui é válida. Obrigado pelo convite. E nas próximas gostaria de ser convidado novamente. Muito obrigado. Colocou uma questão muito interessante, que é o aspecto da captação de recursos. A FTB ela faz as contemplações justamente no ritmo e de acordo com a disponibilidade de recursos. Então, quanto mais os associados atuam, quanto mais os associados participam, mais a organização tem condições de dar o ritmo de contemplações. Uma outra questão diferente disso é qual é a ordem das contemplações, qual é a sequência, quem é contemplado primeiro dentro dos recursos disponíveis. Então, essa análise recente, ela foi justamente para reavaliar essa ordem, essa sequência de quem recebe primeiro. Para definir isso, nós colocamos pesos para cada uma das características de cada associado. Existe um peso referente a qual é o crédito requerido pela família, considerando que quando a família necessita de um recurso maior, ela também deve contribuir mais. Um outro peso é quanto que aquela família já contribuiu, há quanto tempo a família está participando da FTB. Então, cada um desses aspectos ele tem um peso, e esse peso, juntando a totalidade dos aspectos, das características de cada associado, vai colocar o associado em um ranking. Então, a sua posição, você falou 4.000 e pouco da sua esposa, né? A soma desses fatores, na totalidade dos associados, colocou nessa posição. Você colocou uma característica também interessante. Você entende que o prazo de 60 meses é um prazo não excessivo, mas maior do que a sua expectativa. E justamente esse é um aspecto interessante. O prazo ele está relacionado à expectativa. Como você tinha uma expectativa menor, você entende o prazo de 60 meses excessivo. Provavelmente quem está conhecendo a FTB agora e diz assim, olha, 60 meses onde a família vai contribuir com 16.000 e vai ter acesso a um crédito de 300.000, vai dizer, poxa, excelente, como é que é isso? Então isso está muito relacionado à expectativa que já havia e necessariamente existe uma adaptação, um reajuste, né? E uma readequação que eu compreendo esse sentimento. Né? Com relação à nota fiscal paulista, a FTB trabalhou nesse projeto, nessa possibilidade. De fato, quem não declara o CPF pode doar a nota fiscal para uma organização social. Mas existe no Brasil uma linha divisória, existem organizações sociais que são interesse público e organizações que são utilidade pública. São duas linhas completamente incompatíveis entre si, legislações diferentes. E no caso dos recursos de nota fiscal é apenas para utilidade pública. Então, a linha onde a FTB está, que é interesse público, não pode utilizar esse recurso. Ainda assim, participamos de algumas ações apoiando organizações de utilidade pública, recomendando alguns associados que fizessem o direcionamento das notas fiscais, com um trabalho de colaboração entre entidades. Okay? Bom, nós temos a informação que nesse momento está suspensa essa
operação de doação para utilidade pública, né? Ok. Então, eu acho que a mesma pergunta da Ellen, eu acho que foi relacionada a esse mesmo tema, né? E eu pedi justamente para ir respondendo agora, para que não fiquem as dúvidas todas no ar, e aí fica replicando a mesma dúvida na sala. Ok? Obrigado. A Ellen fez uma outra pergunta que eu não respondi. Ela perguntou sobre a manutenção das regras, ok? Na FTB nós temos um fórum que é muito interessante e recente, onde os associados, partes interessadas, interagem e colaboram com a organização nos temas que estão sendo discutidos. Ali houve uma sugestão de um associado justamente nesse sentido, de manutenção de direitos já adquiridos. Esse tópico do fórum ele foi encerrado muito recentemente, com a aprovação dos associados, com a aprovação dos comitês, a aprovação do departamento jurídico, onde nós publicamos um termo de garantia de contemplação, baseado no laudo de sustentabilidade econômica e financeira, baseado no direito adquirido. Então, foi mantido exatamente todos os associados que já tinham uma previsão de contemplação anterior menor, foi mantido o prazo anteriormente já estabelecido. Ok? Em primeiro lugar, quer dizer que eu não tenho procuração da associação para as novas pessoas que estão assistindo aqui. Mas eu já participei de 2 encontros de associados. Um foi na Fagundes Filho, a outra ali na FENACOM, que foi um sucesso. Onde, na FENACOM, ali na Vergueiro, FEComércio, desculpa, fui voluntária, exatamente. Quero continuar a ser voluntária, porque, como eu disse para uma funcionária do presidente, naquela ocasião do segundo encontro, houveram 68, se não me falha, né, 68 contemplações, até de pessoas da própria família, marido e mulher, e realmente eu fiquei impressionada. Naquela mesma ocasião, o presidente, também, se não me falha a memória, disse o seguinte, se eu estiver errado, que me corrija, por favor. Nesta ocasião, estou contemplando 68 cartas de crédito, 68 associados, com recursos dos associados e com patrimônio próprio. Se eu estiver errado, se eu não estiver me lembrando bem. Então, eu quero dizer aos senhores que estão entrando na associação, seja para estudo, seja para o que for, aquilo me fez analisar depois, nos próximos dias, a reunião, que alguém que queira, como diz ali dar um golpe em alguém, chamar isso de pirâmide ou lá o que seja, não dispõe de patrimônio próprio em prol de outro que ele mal conhece. Tá? Segundo lugar, sugerir ao presidente, não sei se é possível, o presidente tem 81 mil associados até um tempinho atrás, né, que está lá no site. De 81 mil, nós temos 11 mil, 12 mil, 11 mil e pouco que estão ativos e vêm pagando. A possibilidade para essa entidade crescer de reativar e reaver esses 60 e poucos mil associados, seja através de comunicação em e-mail, seja através de convite para uma reunião, porque eu acho que com esse novo regulamento, e tenho certeza que em junho nós estaremos livres dessa liminar, talvez esses associados voltassem a acreditar, se é que desacreditaram da associação. E também dizer aos senhores que, pelo que eu li, e já li desde a petição inicial da liminar
até os dias atuais, a FTB não teve chance sequer de defesa. A liminar foi concedida sem qualquer chance de defesa. Muito obrigada. Boa noite a todos. Meu nome é Edmundo Roveri. Eu sou gestor do Consulado da Cidadania. O Consulado da Cidadania, ele, através de um modelo de franquia social, permite que nasçam escritórios nas diferentes cidades, em todas as cidades, quaisquer bairros das grandes cidades, que divulga, dá suporte, apoio a projetos sociais, como a FTB, como a Coabras e outros que poderão vir, trabalhar em conjunto. E o Consulado da Cidadania, ela é uma forma inteligente de estar próximo das pessoas. Nós estamos aqui em São Paulo, próximo da sede, mas muitas pessoas estão lá, bem longe. Ou mesmo aqui em São Paulo, mas também muito distante, em função do bairro onde ele reside, onde ele vive. Então é uma forma de nós estarmos presentes e próximos às pessoas. Talvez isso vai ajudar, por exemplo, o seu Ailton, que comentou a dificuldade de contato. Então, o consulado estando presente e se multiplicando país afora vai facilitar muito esse contato. Porque a pessoa vai ter pouca distância para ir lá e conversar, ou inúmeros números de telefone para, se for o caso, escolher e telefonar. Então, dentro desse modelo, queria aqui dar o conhecimento aos senhores, porque ela vai facilitar que muitas pessoas simples, que não têm acesso à internet, a FTB, por exemplo, tem muita atividade, muitas pessoas tiveram contato conosco através da internet, ou utilizam da internet para o suporte, para o relacionamento. E o consulado é aquela forma dele chegar lá e conversar, e ter o suporte, esclarecer, tirar uma dúvida. Então, num momento como este, de uma organização viva que está sempre ajustando, organizando os seus regulamentos dos diferentes programas, é a forma muito eficiente e rápida de as informações chegarem corretas a todos, até aqueles que têm a dificuldade com a internet. Queria aproveitar aqui, e está muito ligado ao que muitas pessoas falaram, é que a FTB não é a FTB e nós somos outras coisas. Quem é associado à FTB não tem como desvincular. A FTB são os associados. Sem os associados, a FTB não existe. A associação ela existe em função dos seus associados. Então, a nossa responsabilidade enquanto associados, seja pela mobilização, seja pelo levar informação, seja pela responsabilidade, ela é realmente essa que nós estamos fazendo hoje, a de participação, a de contribuição, né? Não aquela ou a de cobrança, ou disso, ou daquilo, porque mais do que direitos adquiridos, efetivamente o que a gente quer é conquistar o nosso direito. Né? A gente se uniu realmente numa associação para juntos conseguirmos algo que sozinhos talvez a maioria não conseguiria. Então juntos a gente consegue. E realmente nesse sentido a organização ela se mostra muito dinâmica e dá muita oportunidade, como o canal, o presidente citou agora há pouco, o fórum na internet de discussão, coisas. Então é uma oportunidade. Essa mesa redonda é um outro modelo, uma outra forma de fórum, para que cada um traga as informações, etc. E depois, evidente, a gestão, a presidência da organização vai tomar as decisões que são necessárias, que vai realmente atender os interesses de todos os associados. Então, é isso, essa nossa importância no que se refere à nossa responsabilidade enquanto associados, da nossa mobilização, o exemplo que a senhora disse de quantos associados e que talvez queiram participar mais, e a nossa responsabilidade então, e o consulado vai ajudar muito, de levar as informações para que eles tenham informação
correta, e não aquela que chegou por um telefone sem fio, depois do que o outro falou e que o outro falou. Então, é isso. Muito obrigado. Primeiramente, Carlos, talvez seja uma dúvida só minha, mas talvez tenha mais alguém com essa dúvida. Quando você falou desse direito adquirido, eu gostaria de me informar melhor sobre eles. Então, se eu comecei antes do regulamento, eu tenho aquele direito dos 30 meses, ou isso mudou, como isso mudou? Talvez você falou que eu tenho esse direito do direito adquirido, mas eu não entendi muito bem isso daí. Se eu tenho mesmo, se eu vou ser contemplado nos 30 meses, ou se a calculadora volta a funcionar, não estou entendendo muito bem isso daí. Contemplações na FTB, elas estão sempre vinculadas à disponibilidade dos recursos financeiros. Então, independente da sua previsão de prazo, primeiro existe a necessidade da disponibilidade do recurso financeiro para que ocorram as contemplações. Quando os recursos financeiros estão disponíveis, então nós utilizamos um critério para determinar quem recebe primeiro o recurso, qual é a ordem de distribuição deste recurso, ok? Existe na FTB, já existia isso já foi introduzido há um pouco mais de um ano, uma garantia para os associados de que eles não perderiam recursos financeiros com a organização. E essa garantia ela estava estabelecida determinando que, se dentro de um período previsto de contemplação o associado não fosse contemplado, ele teria o direito de requerer o valor que ele despendeu em contribuições associativas e apoio para a organização, corrigido pela poupança. Ok? Quando nós fizemos a revisão recente do regulamento, uma das necessidades que nós estávamos introduzindo, estávamos passando a regulamentar, era justamente não utilizar mais prazos previstos de contemplação, porque algumas pessoas estavam interpretando isso como um compromisso da organização em contemplação naquele prazo. O que na realidade existia sempre era uma previsão e a contemplação só ocorreria baseado na disponibilidade do recurso. Como não havia mais determinação de prazo, não haveria mais como se utilizar a garantia da devolução do recurso. E esse foi um ponto questionado pelos associados a partir dessa revisão. Poxa, nós tínhamos antes um direito que hoje não existe mais. Nós tínhamos o direito de que, se a contemplação demorasse além de uma determinada previsão individual, coletiva, enfim, nós tínhamos uma alternativa para requerer a nossa saída sem nenhuma perca financeira. Então, isso foi introduzido agora, nesse regulamento, mediante o termo de garantia de contemplação, que prevê exatamente isso, exatamente da mesma forma como já estava regulamentado anteriormente, sem utilizar-se a característica que antes era mal interpretada como promessa de prazo. Okay? Então, nós definimos aquela mesma tabela, definindo os valores dos créditos, os valores mais altos, os prazos maiores, né? E estabelecemos, então, a mesma condição que já existia com relação a essa garantia. Queria saber para que diretriz estamos caminhando, se estamos caminhando em relação a isso, para onde que estamos caminhando. E eu gostaria de... É uma parte muito importante isso daí, diremos assim, acho que daqui para frente da nossa sociedade. Temos que pensar bastante nisso e gostaria de estar vendo a FTB caminhando para esse lado. A FTB tem também essa preocupação e vem fazendo a publicação dos seus relatórios de sustentabilidade no padrão GRI, que é um padrão internacionalmente reconhecido. A sustentabilidade ela tem um aspecto social, o aspecto ambiental e o aspecto econômico. No aspecto social, extremamente positivo para a organização em virtude da própria atividade da organização. No aspecto ambiental, a organização ela tem muito pouca atuação, uma vez que a FTB não constrói a casa,
ela permite o acesso ao crédito. Então, nesse aspecto ambiental, nós nos preocupamos em desenvolver algumas ações, apoiar organizações que atuam nesse aspecto ambiental, mantendo também essa sustentabilidade. No aspecto financeiro, foi recentemente feito um estudo técnico nesse aspecto, demonstrando a sustentabilidade também econômica financeira da organização. Esse estudo ele comprova que, independente, assim, a partir do ponto de equilíbrio, que são 10 mil associados, hoje nós estamos com 14 mil ativos, a partir desse ponto de equilíbrio, independente do número de associados e independente do recebimento ou não de apoio de recursos de empresa e governo, a organização tem condições de efetuar as contemplações de todos os associados. E esse era o principal questionamento com relação à sustentabilidade econômica financeira. Esse laudo ele está publicado no site da FTB, com todas as planilhas que desenvolvem esse raciocínio e fazem a apresentação. Gostaria primeiramente de ratificar o que a Ellen disse, o que o nosso amigo aqui falou, Caio falou. Há 18 meses eu entrei na FTB, crendo na proposta da FTB, continuo crendo, tá? Deixando claro isso. Em cima disso, eu me projetei nos 30 meses, nesse prazo de 30 meses, comprando um apartamento na planta que estou pagando e que vai ser entregue para mim agora em abril do ano que vem. E dentro dos 30 meses, eu recebi essa carta em março. Então, eu calculei tudo isso e acreditando no prazo de 30 meses, eu receberia e conseguiria pagar as chaves do apartamento no ano que vem, em abril. Outra pergunta que eu gostaria de fazer, dentro dessa nova calculadora, existe o valor mensal que você paga e foi aberta a possibilidade de você fazer um aporte financeiro maior, além do que você paga, que isso te ajudaria a receber a carta sendo contemplado com antecedência. A minha pergunta esse precedente, ele não ajudaria as pessoas que têm mais condições do que as que não têm condições? Por quê? Porque, por exemplo, se eu tenho mais condições de ajudar a FTB, uma pessoa que não tem, eu vou receber essa carta. É claro que eu estou ajudando a FTB, entendo essa parte, acho isso interessante. Mas o fato de eu ter entrado antes e ter mais condições financeiras, eu não estaria prejudicando a pessoa que ela tem menos condições financeiras em relação à contemplação? Essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer e deixar ratificado mais uma vez a importância daqueles associados que entraram no prazo de 30 meses, fazer o possível para que isso seja coerente nesse aspecto, porque você faz planos em relação a isso. É diferente você entrar agora e saber que pode ser 60 meses, 50 meses, aí você vai fazer um plano em cima daquilo que você está se associando e acreditando no momento. Eu já coordeno há muito tempo e já tive diversos problemas com o Ministério Público, né, com taxa de associados, né, que já é diferente de um sistema como o da FTB. O sindicato tem direito legal, a gente, quando não tem uma legislação, a gente estabelece pelo estatuto uma taxa de associação. Mas no caso aqui, a pergunta não é isso, é porque o pessoal vem questionar a gente por que nós estamos cobrando de um associado para poder lutar. Do jeito que o sindicato cobra para poder lutar. É a mesma regra. Né? E o Ministério Público às vezes não quer entender. A minha pergunta ela tem dois sentidos. Primeiro, você falou da sustentabilidade, né? Então, que tem um estudo e tal. Eu queria saber esse estudo foi baseado em que sistema? Qual o sistema utilizado para que essa sustentabilidade seja, digamos assim, legitimada por algum... Você falou que tem um padrão internacional, mas de que padrão? Qual tipo de padrão, que tipo de sistema foi utilizado para que se tenha confiabilidade no estudo da sustentabilidade? Segundo, eu percebi que alguns associados aqui, vendo as perguntas, né, existe diferenciação em valores que é aportado pelo associado, né,
que a gente não conhece, então qual é o sistema? Então, um associado que contribui com um valor X tem uma carta de valor de tal valor com 30 anos, com 60 anos. Depois você falou que não existe prazo pré-determinado, existe a contemplação conforme a viabilidade financeira do programa. Então, essas são minhas dúvidas, não sei se você entendeu, né? E eu gostaria, para poder conhecer melhor e, quem sabe, fazer uma parceria. Nos países existe um preconceito que pensa que ações sociais são sempre pequenas, locais e desorganizadas. Então, quando nós iniciamos com uma proposta mais estruturada, isso causa estranheza. Nós temos 2 relatórios de sustentabilidade. Um é o balanço social, que ele é elaborado no padrão GRI. Esse padrão é hoje o mais utilizado em termos de análise de sustentabilidade. Nós temos um outro estudo que é especificamente no aspecto econômico-financeiro. Esse estudo, ele avalia os balanços da organização no passado, a evolução desses balanços, avalia a situação atual da organização e projeta a evolução dessa situação atual da organização, em termos de dos recursos captados, em termos das suas despesas, dos compromissos assumidos em cada programa. E com isso, então, cria cenários. O primeiro cenário que foi construído nesse relatório, ele justamente considerava as 3 fontes de recursos clássicas de uma OCIP: sociedade civil, empresas e governos. E chega lá a constatação da sua sustentabilidade. Quando os técnicos me apresentaram esse relatório, eu disse para eles, olha, se eu fabricasse pneus, eu não ia testar no asfalto. Eu ia testar numa estrada muito ruim, com muito buraco, com muita pedra. Então, eu quero que vocês façam um segundo cenário, analisem a sustentabilidade apenas com recursos da sociedade civil. É um cenário extremamente improvável dizer que nenhuma empresa vai apoiar uma organização social, principalmente sabendo-se que ela tem dedução fiscal desses recursos. E também é muito pouco provável que governos não se interessem em participar de uma organização que trabalha com milhares de famílias. Mas esse seria justamente um teste mais rígido a respeito da sustentabilidade econômica financeira. E também esse teste indicou que a organização tem condições. E é muito simples de se compreender esse processo quando nós fazemos um paralelo da operação SAC da FTB com uma operação de consórcios. Operação de consórcio é um crédito isento de juros, são pessoas se cotizando para, em uma determinada sequência, receberem aqueles benefícios. Na operação do SAC da FTB, ela vai além disso. Essa operação já é sustentável, mas a operação do SAC ela vai além, porque a FTB ela oferece não a casa, ela oferece o crédito, esse recurso retorna para o fundo, ao contrário de um consórcio, que uma vez que o recurso foi constituído no fundo, ele é entregue uma vez para cada família. No caso do SAC, esse recurso retorna, então ele gera um movimento cíclico e faz com que, mesmo depois da última família atendida, se o grupo fosse fechado, os recursos retornariam a esse fundo, ainda e não comprometidos com alguma fonte de financiamento, porque os recursos foram doados para a organização. Então, com esse raciocínio simples, nós entendemos a sustentabilidade mesmo sem recursos de empresa e recursos do governo. Eu gostaria de partilhar uma reflexão que nós temos feito dentro da Coabras, da nossa cooperativa de habitação, que eu acho que é muito pertinente diante do que foi discutido aqui, né? Quando a gente se envolve com organizações sociais, OCIPs, ONGs, a gente redimensiona o nosso jeito de ver a sociedade, né? A gente começa a ver que a sociedade organizada, ela tem uma força que antes nós não prevíamos. Nós não conseguimos enxergar a força que está em nós mesmos, na verdade, quando nós nos incluímos em um grupo de ação por algum direito, né?
E essa força social, então, ela está dispersa na nossa sociedade. As entidades que nós representamos e que estamos fomentando, elas organizam essa força social, né, e direcionam ela no objetivo social também. E isso vai provocando uma transformação social, um movimento dentro da nossa sociedade, que a gente tem que começar a enxergar, né? A gente que trabalha com o tema da habitação, eu vi o Edmundo falando também ali com muita convicção, né, Edmundo, a dificuldade que tem as pessoas de acessar a moradia. E nós que estamos dentro dessa sala, estamos debatendo justamente isso, né? E estamos aqui ajudando a construir uma entidade que nos vai não só nos representar, mas que ela é empoderada justamente pelos seus associados, né? E se esse associado fraqueja, ele enfraquece a sua entidade representativa. Então, a gente tem que ir cada vez mais nos fortificando e nos auxiliando nesse sentido. E nós propomos dentro da nossa cooperativa uma reflexão com 3 perguntas fundamentais, que é, o que nós estamos propondo, afinal, para a nossa sociedade? Qual é a mudança que nós estamos propondo para a nossa sociedade? É um novo sistema de crédito alternativo? É um novo jeito de acessar um terreno? É um novo jeito de construir a preço de custo? Muito bem. Então, qual é o modo que nós vamos utilizar? Qual é a instituição que nós vamos utilizar para realizar esse objetivo? É uma OCIP de crédito, é uma cooperativa de habitação, é uma associação de moradores? Temos que ter essa resposta na ponta da língua. E, por fim, é interessante nós nos questionarmos, já existem provas de que esse modelo organizativo, esse modelo de associação, esse modelo cooperativo, dá o retorno que nós queremos? Aí, meus amigos e minhas amigas, já tem prova de sobra. E eu não estou falando só da FTB, que vem contemplando sistematicamente os seus cooperativados, né? Mesmo diante desse novo momento, né? Existem outras provas de outras instituições, né? Não só no Brasil como fora dele, né? Movimentos de microcrédito, no qual a gente pode se inspirar, movimentos de cooperativas de crédito no Brasil que vem se solidificando sistematicamente, né? E as OCIPs de crédito que vem também construindo novos espaços. Eu acho que essa reflexão de que nós sim temos força, mesmo sendo trabalhadores e trabalhadoras, nós não precisamos ser milionários para transformar o país, nós só precisamos organizar as nossas ações. E nesse sentido nós temos aqui nessa mesa, dentro dessa sala, entidades que estão disponibilizando as suas instituições para que a gente direcione o nosso foco de trabalho para um objetivo social em específico, que é o tema da habitação. Nesse sentido, eu me sinto muito feliz de estar podendo dialogar com você sobre isso e dizer que nós da Coabras somos parceiros de todas as instituições e movimentos de quem luta pela moradia no nosso país. E de que nós temos fé e convicção de que a sociedade organizada pode sim transformar o país e não quer fazer isso sozinha. Ela tem disponibilidade e humildade de aceitar todas as ajudas necessárias e formar parcerias para que isso se solidifique e para que nós transformemos o nosso país num bom lugar para morar. Essa é a minha convicção e é isso que eu gostaria de partilhar. Eu acho que esse fator, Carlos, que diferencia uma pessoa da outra, pelo que me pareceu, está um pouco fora do valor real. Por quê? Você fala aqui que a pessoa não importa o valor financeiro que ela contribui, mas sim ela está contribuindo para os associados, né? Para a FTB. Se ela contribui com R$80 e ela tiraria uma carta de R$80 mil, ela poderia contribuir com aqueles R$100 mil para tirar uma carta de R$100 mil. Só que ela não vai contribuir porque o prazo dela de tirar uns R$80 mil talvez seja menor. E talvez, não sei se isso é interessante para a captação de recursos. Se eu vou chegar para uma pessoa e falar, você vai fazer uma carta de crédito, faz uma carta de crédito menor, que você vai ser contemplado antes. Ou faz uma carta de crédito maior, que você vai ser contemplado daqui a 60 meses. Eu acho que isso acaba também com um direcionamento. E você, além disso, você passando para a gente que já foi associado um tempo atrás e estava esperando isso daí, acabou-se que deu um fator muito distante de uma coisa para outra. Pelo que me parece, lógico, eu não fiz as contas no meu valor de crédito, mas pelo que a gente pegou ali do exemplo do valor de crédito mais alto e mais baixo, acho que lógico, posso estar numa outra realidade, mas acho que se eu posso contribuir mais para a FTB, se eu posso dar daquele meu orçamento R$200, porque eu quero 200 mil, não é porque talvez eu tenha R$200 e ele não tenha.
quer dizer que às vezes eu disponibilizo isso para a FTB e a outra pessoa não disponibiliza. Você me entendeu que talvez esse fator estaria um pouco mal dimensionado, diríamos assim, não questionando a parte administrativa e tudo mais, mas um pouco mal dimensionado, porque ou para as novas pessoas, ou a criação de um outro fator para um associado antigo, eu acho que resolveria o problema numa forma mais justa em relação a isso. Gostaria de saber o que você tem a falar sobre isso, Carlos. As decisões dentro da FTB, elas são tomadas pelos associados. Então, eu estou aqui ouvindo a sua opinião, nós temos outros fóruns também, os associados se manifestam, e essa sua opinião sobre o peso adotado hoje vai ser considerado. E eu sugiro que você, sempre que possível, assim, participe, coloque a sua posição, porque quanto mais representatividade você tiver dentro da organização, mais você vai conseguir fazer valer o seu entendimento. E mais você também vai conseguir contribuir com a organização. Então, eu agradeço a sua manifestação e só coloco que a minha posição dentro da organização não é uma posição de tanto assim de tomar decisões, de analisar qual é a minha opinião a respeito disso, mas sim coletar as opiniões da organização e fazer com que o consenso prevaleça. Obrigado. O GRI, ele é uma sigla internacional, e eu vou falar lá em português, que significa Iniciativa Global de Comunicação, report, né? O GR, o R é de report, que quer dizer comunicação. Eu, antes de vir para a reunião, eu recebi, inclusive, o relatório anual da AFTB, e o fato da FTB ter um relatório anual, e hoje poucas empresas no Brasil têm, são as grandes empresas que têm, né, que fazem esse relatório anual dentro desse padrão GRI, que é um padrão mundial, um padrão global de comunicação, né? Uma empresa, uma organização, especialmente uma organização social, quando ela se propõe a comunicar para a sociedade as suas ações de sustentabilidade, e sustentabilidade é um tripé, ela pega 3 dimensões, que é a econômica, a social e a ambiental. Então, se esse tripé não ficar de pé, ou seja, na parte econômica, ou seja, na parte social ou ambiental, ela não consegue, de fato, caminhar. Então, primeiramente, eu gostaria de parabenizar essa iniciativa da AFTB em fazer essa comunicação. Esse modelo é um modelo verificável e é um modelo auditável, né? Então, isso não é brincadeira. Quando uma empresa ou uma organização se propõe a fazer um relatório desse, então ela está se expondo, ela passa a ter muito mais visibilidade. E eu tenho certeza absoluta, quando o Dr. Carlos tomou essa iniciativa, ele sabia muito bem que ele estaria expondo a FTB ao mundo todo, né? Então, isso significa, primeiro, franqueza, e depois transparência. Isso é realmente fundamental. Então, isso dá uma segurança muito grande. Eu estou conhecendo, vamos dizer, o primeiro contato com a FTB, gostei demais, quero conhecer mais, eu vou estar entrando em contato e provavelmente vou fazer parte desse time, porque nós temos que mudar a sociedade. Para isso nós não temos que ter medo, nós temos realmente que nos juntar, nos fortalecer, e é nos momentos de crise que a gente realmente se fortalece. Nós criamos estratégias para avançar, para crescer, então é um momento realmente de confiança. Então, o que nós temos que pensar, e eu já estou até me sentindo já no time, né, é realmente a gente criar estratégia para reverter
Então é hora de mudança. E a sociedade espera das associações, especialmente as de cunho social, que tenha realmente essa ousadia, essa obstinação. Existe um clamor social. E a FTB, eu vejo que é uma resposta a esse clamor. Então, realmente, esse momento é um momento maravilhoso, porque é um momento estratégico, é um momento de desafio, e seja uma organização, seja uma empresa, ela se cresce nesse momento, né, de desafio. Gostaria rapidamente, para encerrar, por experiência de negociações, de grandes negociações no país, de valores de bilhões, né, junto ao BNDES, junto a outros bancos e a investidores. Existe um grupo de investidores num fundo europeu de 71 trilhões, a gente não ouve falar, é o CDP, eu vou deixar essa sigla, vocês podem entrar no site e procurar o CDP, eu respondo para empresas a esse fundo o ano passado estava em 64 trilhões, esse ano está em 71 trilhões, né? E para que a gente possa conseguir, vamos dizer, as empresas incentivar, entendeu, essa questão de sustentabilidade. E a pergunta é, vocês estão contemplando no projeto de vocês as questões de sustentabilidade? Se não, talvez, ou por falta de conhecimento, eu me coloco à disposição, a Manancial SA se coloca à disposição da FTB para estar auxiliando na elaboração de uma política e das diretrizes de sustentabilidade da FTB, associando a liberação de crédito a projetos que contemplem questões de sustentabilidade. Essa é a minha palavra, parabéns à FTB. É uma resposta do clamor social que existe no Brasil. Em breve, na próxima década, o Brasil vai ser a 5ª potência do mundo. Hoje é a 10ª, é a última fronteira alimentar o mundo. Isso incomoda o mundo todo também. Não tenho medo de dizer isso. Né? Então, nós temos que realmente nos unir e ser essa a resposta para a sociedade. Obrigada. Bom, com o nosso tempo já esgotado, eu agradeço imensamente a participação de todos. Eu agradeço as manifestações, o apoio, as expectativas dos associados e vamos pedir uma salva de palmas para todos.